Os irmãos fiquem à vontade para conversar, tá certo? Para perguntar, para expor também alguma situação que os irmãos têm visto, tá? Vou seguindo aqui o texto, mas nós podemos incluir algum assunto, né, durante a aula. Glória a Deus. Então, nós temos ali a área da comunicação. Uma boa comunicação, uma necessidade, certo? Então, nós vivemos numa velocidade muito grande essa parte da comunicação, né? Pelas mídias, a multiplicação da informação, do conteúdo e muitas coisas, muitas apresentações, e a igreja, o reino de Deus não está fora. São muitos pregadores, são muitos louvores, são muitas pessoas, né, ativas, e uma diversidade enorme que nós já tratamos em outra reunião, né? Então, a necessidade de nós melhorar cada dia a nossa comunicação. Eu estou ouvindo todo dia, vendo e ouvindo como é que eu estou me comunicando e como é que os irmãos também estão. E toda observação que nós fizermos aqui não é para desclassificar ninguém, é para melhorar, só no objetivo de melhorar, tá bom? Porque nós precisamos desse melhoramento. Há muitos falsos pregadores há muitos falsos pregadores com uma excelente apresentação de sua retórica. O que é retórica? É a forma como ele apresenta o discurso dele, né? Muito bem organizado, estruturado, para facilitar a compreensão das pessoas e principalmente em cima da ansiedade das pessoas. E não é isso que nós queremos. Nós queremos, em primeiro lugar, a vontade de Deus na nossa pregação, porque esse é o verdadeiro pregador, o proclamador do Evangelho. Ele pensa primeiro no Senhor. Além de atender às necessidades dos ouvintes, falam muito bem. Então, eles são profissionais, a maioria são profissionais na comunicação. O objetivo da nossa reunião e estudo: preparação e avaliação de pregadores, tá? Só uma observação, irmãos. Os irmãos percebem que nós não temos o hábito de convidar muitos pregadores de fora, certo? Não é que nós não queremos, é porque para convidar uma pessoa para pregar, nós temos que conhecer a pessoa, saber de fato, né, se essa pessoa tem testemunho, se ela está realmente alinhada com o seu ministério, com o seu pastor, é disciplinado, porque nós já tivemos problema em púlpito, né, de pessoas falar o que não convém, o que não deve, não é uma pessoa preparada, e aí nós temos que estar reunindo a igreja para desfazer aquilo que a pessoa fez ou falou. Então, esse é o problema. Mas a igreja está aberta a pregadores de fora, tá certo? Desde que os irmãos conheçam ele de fato, não é aquele irmão que a gente vê na rua, vê num ponto de ônibus, vê lá no trabalho, mas não sabe como é ele no púlpito, como é a vida dele. Então, ter só esse cuidado, tá certo? Bom, o objetivo: preparação e avaliação de pregadores. Procura, está em 2 Timóteo, né, 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, apresentar-te a Deus. Então, nós todos que pregamos, principalmente os pregadores, os que ministram na casa do Senhor, que prega, que louva, que ora, que tem uma oportunidade, que está ali ministrando, ele tem que entender o seguinte: antes de eu me apresentar às pessoas, eu estou me apresentando diante de Deus, como ministro, como servo, e apresentar-te a Deus, isso tem que falar muito forte dentro de nós, essa palavra. Quando essa palavra fala conosco, nos leva imediatamente a uma preocupação de um melhoramento, de fazer melhor. E aprovado, né? Primeiro, que não se envergonha, né? Tá certo? Então a pior coisa que tem é passar vergonha. É claro que o obreiro, o pregador, ele nunca pode pensar num estado perfeito, ideal. Não, nós estamos aprendendo todo dia. Eu estou aprendendo, nós vamos aprender todo dia. Se nós vivêssemos 1000 anos, a gente ia continuar aprendendo, porque o nosso Deus é infinito e as necessidades são diversas e, enfim, a cobrança. Mas primeiro, apresentar-se
apresentar-se diante de Deus. Isso nos leva a buscar cada vez mais o melhoramento. Aprovado. Que nós, diante de Deus, nos achemos aprovados. E também diante dos homens. Para não passar vergonha. Que maneja bem a palavra. O que é manejar? É saber, vou dar um exemplo aqui de comunicar a palavra. Saber comunicar. Pastor Rejane, tem uma cadeira aqui, ó, vem para cá. Por favor. Manejar. Fala de como comunicar, de como lidar. Não é só saber onde está o livro, o capítulo, a referência. Não é só isso, não. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas, principalmente, transmitir, meu irmão. Comunicar. Então, o manejo diz respeito a tudo que está envolvido ao saber onde está escrito, a entender, né, a interpretar e a comunicar também, porque tem pessoas que interpretam bem, tem pregadores que interpretam bem, tem pregadores que compreendem muito bem, organiza tudo, mas na hora de falar, na hora de se apresentar, causa, às vezes estraga tudo aquilo. Estragar em que sentido? Não tem o resultado esperado, né? As pessoas não recebem. Então, tudo isso aí, nós temos que aprender a melhorar. E nós vamos dar algumas dicas aqui. Eu não sei se o que eu vou falar o pastor vai concordar. Eu falo assim, que não necessariamente, no momento da pregação, você, quando lembrar de um assunto da Bíblia, você não perder tempo ainda procurando, né? Mas as pessoas que estão nos ouvindo, a maioria confia de que realmente está escrito aquilo que a gente falou. Agora, como estamos aqui para aprender um pouco mais de como pregar, né? Aí sim, quando a gente preparar uma pregação, umas anotações, aí sim, a gente anota o capítulo, versículo, né, daquela passagem, e às vezes até é preciso também a gente citar um contexto. Quer dizer, um outro versículo que vai esclarecer, vai fortalecer aquela mensagem. Amém, vamos chegar lá. Mas muito bem observado, certo? Então vamos lá. Desenvolver espiritualmente nas pessoas, tá? Então o pregador deve desenvolver a espiritualidade nas pessoas. Aqui, Diácono Odinello, aqui no meio que você vai ver melhor. Desenvolver a espiritualidade nas pessoas. Faltou o azinho ali. Essa é uma das missões do pregador, do mensageiro, do comunicador, do que louva. Então vamos resumir pregação, oração, louvor em ministração, tá certo? Em ministração. Que a ministração é o quê? É a execução do serviço, através de várias maneiras, né? E aí eu trouxe aqui alguns tópicos para nós fazer uma rápida reflexão, que está presente nas mensagens. Primeiro, a consagração, certo? Que deve estar presente nas mensagens. E aí Deus vai dar a direção. Uma pessoa que ouve uma mensagem fervorosa, regada com a oração elaborada, com o estudo da palavra, na inspiração do Espírito Santo, no final essa pessoa faz opção por Cristo. Ela não terá dúvida. Então, o pregador, ele tem que ter uma vida consagrada. O que é consagrado? Com o Senhor, uma vida no Senhor, uma vida dirigida pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Não pode um pregador chegar na igreja e não ter uma mensagem, ou ainda Deus não falou com ele, e o dia todo, e às vezes é avisado até dias antes, né? Então, a consagração é isso, eu vou me voltar para o Senhor, e aí eu vou passar para os irmãos algumas dicas aqui que nós, né, na nossa experiência, porque as dicas, as orientações, as técnicas, irmãos, é para nós organizar nossa mente, nossa vida diante de Deus, mas a ação realmente tem que ser do Espírito Santo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Tem até uma frase que o nosso professor em teologia fala bastante,
que eu gosto dela. Ele diz o seguinte, que nós temos que estudar, se preparar, humanamente, mentalmente, intelectualmente, como se tudo dependesse de nós. Só um minutinho. Como se tudo dependesse de nós. E orar como se tudo dependesse de Deus. Tá? Como se tudo dependesse de Deus. Eu vou só fazer assim, pedir aos irmãos que, quando forem falar, fale dentro do assunto aqui, porque vai ter outros, talvez o que você possa acrescentar fora disso daí, vai ter na frente, a gente vai ter que repetir, tá bom? Pode falar, meu amado, o microfone lá para o pastor Israel. Referente ao que o pastor está falando aí, cumprimento os irmãos na parte de cima, amém? Pastor, o exemplo que eu dou de mim, né, nessa situação da consagração que o pastor está falando agora. Eu passo o dia no trabalho, aí tem, nos momentos que eu estou em casa, que eu não estou no culto, que praticamente eu estou nos cultos quase todos os dias. Certo. Tem momentos que eu não tenho tempo de chegar e preparar uma palavra, preparar um estudo. Só que eu já li a Bíblia durante o dia, já meditei um pouco, mas não preparei uma palavra para levar para a igreja à noite, no culto. Aí como se resolve essa situação? Não, vamos aqui. Quando nós falamos que o pregador tem que chegar preparado, não significa exatamente que ele tenha que... Bom, hoje vai ter o culto e hoje eu vou trazer uma palavra. Ele não pode chegar vazio. Não pode chegar vazio. Entendeu? Eu estou na igreja, eu não preparei uma palavra, eu, pastor Vicente. Mas eu leio a Bíblia, eu estudo, a minha vida está ali o tempo todo. Se alguém disser assim, o pregador não veio, disser assim, o pastor pode pregar, amém. E em fração de segundo, o Senhor me dá uma palavra ali, que eu já li, que eu já estudei, que eu já meditei. Então, todo pregador tem que estar... Por isso que a Bíblia diz que tem que estar preparado, né? Então, o mais importante mesmo é essa consagração, não só para aquele dia, para aquela hora, mas a vida toda. No início, até para poder responder ao pastor Israel, no início do nosso ministério em São Paulo, os pregadores não eram avisados, né, missionária Rita, que iam pregar. Quando chegava a hora da pregação, falava o nome do irmão, o irmão vinha e pregava. Ele tinha que estar preparado, né? Então essa preparação não significa exatamente, necessariamente que para aquele momento, para aquele dia, para aquela hora, eu tenho que estar com tudo organizadinho. Não, eu tenho que já ter uma vida de consagração. Agora, se eu puder me preparar antes, com certeza vai ser mais fácil para mim, tá? Então é isso aí, porque tem obreiro, tem obreiras, tem pessoas que desconsidera isso. Não, na hora Deus dá, não, na hora Deus fala. Não, não é assim que funciona. Se Deus perceber que é preguiça, que não quer ler Bíblia, que não quer estudar, que não quer orar, que não quer falar com o Espírito Santo, na hora vai ficar gaguejando, não vai conseguir nem ler o texto, porque não tem nenhum hábito de ler, tá? Então é isso, viu, pastor Israel? Não está reprovado por isso, viu, meu amado? Amém? Obrigado. Bom, voltando aqui, muito bem observado, fiquem à vontade. Então, olha, consagração, certo? Todo obreiro, todo pregador, mensageiro que tem uma vida com Deus, Zé Carlos, pega lá, que tem uma vida com Deus, tá? Se ele puder estar preparado, que eu iniciei dizendo, melhor ainda. Se não, ele vai, por ter uma vida já consagrada, na oportunidade que ele tiver, Deus vai usar ele. Ele vai ter uma mensagem, ele vai ter uma palavra, Deus dá um tema na hora para ele desenvolver. É assim que funciona, tá? Agora, pregadores, eu sou pregador, eu fui chamado para pregar, para ministrar, eu tenho que estar preparado. É um louvor, tá? Eu lamento que às vezes a pessoa vem aqui na igreja, tem uma oportunidade e gasta mais tempo procurando o louvor, podendo já... Poxa, eu já tenho... Se alguém disser assim, pastor Vicente, louve um hino aqui, enquanto eu me levanto e caminho, Deus já me deu o hino, porque eu já tenho uns 20, 30 na mente. Irmão, traga uma palavra aqui, ô irmão, não pegou de surpresa, eu não estou sem nada aqui, quer dizer, anda vazio? Não pode, né, irmão? Ah, eu não estou preparado. Não, irmão, você tem 20 anos de crente, não tem nada aí dentro desse celeiro, né? Então, vamos. Então, vida consagrada é isso, é vida com Deus. Aí tem também a doutrinação, que está dentro da mensagem. Um dos principais, porque nós vamos falar desses detalhes, tá? Eu só estou pontuando aqui o que deve estar dentro das mensagens. Primeiro, uma vida consagrada. Com certeza, o Espírito Santo vai usar mais para trazer as pessoas a Cristo. A doutrinação. Um dos principais objetivos da doutrinação é o ensino, isto é,
um dos principais objetivos da pregação é o ensino, no caso da doutrinação, que é ensino. Isto é, encaminhar, esclarecer todas as verdades às famílias. Então, tem uma pregação que ela tem mais um objetivo de doutrina, de ensino, tá? E doutrina não é só exortar. Você pode ensinar diversos assuntos que necessariamente não é uma exortação, uma repreensão à pessoa, mas todo ensinamento é doutrina, tá? Então tem a exortação, tem a doutrina da consolação, ensinando a pessoa como é que ela é consolada no Senhor. Isso é doutrina também, né? Bom, o modelo dos ensinadores e pregadores deve ser o mesmo de Jesus, ensinar a todos sistematicamente. Doutrina, quando se pensa em doutrina, se pensa em ensino. Se pensou em ensino, se pensa em ensino sistemático. O que é o ensino sistemático? Palavra, frase, explicando, dando significado para as pessoas compreenderem, tá? Inspiração. Depois de uma vida consagrada, né, a pessoa tem uma vida consagrada, regada com a palavra, a tendência do pregador é estar bastante inspirado. Tá? Então, um dos sinais de que o pregador, ele é uma pessoa consagrada, é uma pessoa que fala com Deus, que lê a Bíblia, que a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração aqui dentro. Quando ele tem uma palavra, se ele foi pego de surpresa, ele começa assim meio lento, né, porque ele está ali, né, saudando a igreja e está ligado com Deus e pensando, e daqui a pouco acelera, porque as palavras vêm, as frases vêm, a visão, Deus começa a falar, coisa maravilhosa. Mas isso é resultado de quê? De oração. Todo pregador tem que ter vida de oração, de leitura da Bíblia, de meditação, de pensar nas Escrituras, independente se eu vou pregar ou não, tá? Então, quando ele pega a palavra, ele é inspirado, ele não fica repetindo as mesmas coisas, tá certo? Certamente que o Espírito Santo lhe dará palavras que irá direto ao coração dos ouvintes, e a presença de Deus será uma realidade em glorificação e adoração. Aqui tem um ponto importante, irmãos, olha. Grave essa frase: eu tenho que estudar, tenho que me preparar como se tudo dependesse de mim. E tenho que orar como se tudo dependesse de Deus. Então, todo o meu conhecimento, todo o meu estudo, tudo, minha preparação, minha intelectualidade, minha preparação total, eu entrego ao Senhor e digo: fala, Senhor, usa, Senhor. Aqui também tem uma coisa importante, que está aqui no que eu vou ler, mas eu vou adiantar. Pregadores, ministros da palavra, não pode dizer: eu vou abrir a Bíblia e vou pregar aqui no livro de Salmos, aqui, porque eu gosto disso daqui. Nós não temos esse privilégio, irmão. Para mim, sim, eu posso pegar uma palavra e ficar lendo ela aqui. Agora, para o povo, para Deus falar com o povo, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu estou sendo egoísta, eu estou pensando só em mim. Eu estou selecionando o que eu quero, o que eu gosto, e o que Deus quer. E se Deus quiser falar outra palavra? Tem muitas passagens na Bíblia que eu leio, não me cansa, é maravilhoso, mas quando eu vou pregar, eu tenho que falar com o Espírito Santo. O Espírito Santo não está em nós, né? Deus está em nós, o Espírito Santo. O que é que o Senhor quer falar hoje com a igreja? Comigo também, né? A mesma coisa é o louvor. Eu vou louvar a Deus, eu sei que vou ter oportunidade ou não. Senhor, qual é o hino que o Senhor quer que eu louve? Deus vai dar o hino. Pode ser da harpa, pode ser hino avulso. Débora, Senhor, qual é o hino que eu louvo hoje? Eu gosto muito desse, mas qual é o hino que o Senhor quer falar hoje? Outra coisa, os ministros de louvor, Débora, eu já estava aprendendo, e os demais, hino, louvores a Deus, não tem data de validade, como um produto na prateleira tem, de um supermercado. Hino é mensagem, a palavra que Deus inspirou a um escritor, não tem tempo não. A coisa que me entristece é ver alguém rir, zombar de um hino porque é de
2000 anos atrás, que não tem nenhum na nossa mão, mas vamos chegar de 100 anos atrás, da minha tataravó. Aí ri, zomba, a pessoa está aqui na frente, estão rindo, zombando na igreja. Isso é uma falta de reverência, isso é profanar a casa de Deus, falta de entendimento. Em nome de Jesus, hino, mensagem de Deus, não tem data de validade. Quando nós vamos escolher um hino, quando nós queremos, nos colocamos como pregador, como ministro de louvor, nós temos que perguntar ao Senhor o que é que o Senhor quer. A mesma coisa é nas orações, meus irmãos. Quando nós vamos orar também, não pode ser aquela oração reza, repetida. O que é que o Senhor quer falar, o que é que o Senhor quer revelar. E na oração, Deus bota uma palavra na minha boca e na tua boca, que alguém é curado, que alguém é liberto, Deus fala com alguém. É assim que a operação de Deus acontece na vida dos pregadores, dos ministros. Fale, evangelista. Ainda acerca de inspiração, que ainda não passou ainda, né, o assunto, né? Uma coisa que facilita para nós, claro que tudo é pela direção do Espírito Santo, mas primeiramente também a gente ser bom ouvinte da palavra. A gente ser bom ouvinte da palavra. Eu não sou um bom pregador, mas o que eu prego é porque eu já ouvi, guardei, e naquele momento, eu nem sei quando foi que eu ouvi, eu não sei nem quem foi que pregou, mas o Espírito Santo, que é uma das funções dele, é nos fazer lembrar do que está escrito, da mensagem de Deus. Então, é ser também um bom ouvinte. Talvez eu não seja um bom pregador, porque eu não me detenho muito em estar na internet vendo e ouvindo os pregadores da internet. Eu não gosto. Eu não tenho paciência, eu não gosto. Mas... Evangelista Zé Carlos vai me permitir, né, uma correção. Aqui nós estamos numa aula, está gravando, mas vai ficar só para nós aprender. Não diga, eu não sou um bom pregador. Porque o bom pregador é aquele que Deus usa, não é aquele que é o tal. Não existe isso, certo? Você ir ou não na internet, isso não interfere. O que interfere, o que torna uma pregação eficiente, meus irmãos, é o Espírito Santo falando através de nós. Tá? Quantos e quantos milhares de homens Deus usou poderosamente quando não existia nem telefone, nem rádio, nem nada. Não existe isso. Agora, internet e outros meios... é mais ferramentas, tudo bem, né? Então, não vamos pensar em nos classificar como bons pregadores pelas nossas habilidades, não, mas por Deus nos usar. Se lê Bíblia, se ora, se medita, se estuda, se é um bom ouvinte, como o evangelista falou, com certeza vai crescer, vai melhorar para a glória de Deus, tá bom? Sim, irmã Rita, microfone. Billy Graham, chamado Príncipe dos Pregadores. Ninguém gostava dele, era reprovado em tudo, né? E tornou-se um dos maiores ganhadores de alma, e a pregação dele era uma conversa. Parecia até que não tinha muito entendimento, só conversava, né? Começou pregando no seu quintal, foi se alastrando, os lugares que ele ia, as multidões se aglomeravam, né? Mas no final ele dizia assim, no meio daquela multidão ele chamava as pessoas para virem ser curadas e elas eram curadas. Então, irmão Zé Carlos, cada pessoa tem seu estilo, você tem o seu. E através desse estilo aí que você prega, Deus vai trabalhar, vai expandir a palavra e nós vamos ver resultado. Tá bom? Então eu estou fazendo observação aqui com o evangelista Zé Carlos, porque Deus fala através dele. E o que torna bom é a palavra de Deus, não é isso ou aquilo, porque fala bonito, porque tem uma oratória, uma retórica toda, né? Não é isso não. Isso é bom, isso contribui, isso atrai, isso chama atenção, o fervor, tal. Tudo isso faz parte. Mas Deus vai falar suavemente ou através do barulho, tá bom? Vamos lá. Deixa eu fazer meu ajuste aqui. Consolação. Consolação.
Alento. Então, quando a gente pensa em consolação, já uma palavra que vem no coração do pregador, alento. E saída para o ouvinte. Normalmente, irmãos, uma pessoa que precisa de consolação é porque ela está desconsolada, ela está desiludida, ela não tem mais, ela está angustiada. Então, alento. E saída para o ouvinte, para os muitos problemas. O pregador, ele recebe de Deus a instrução, sem ferir. Eu quero só fazer uma observação que o pregador olha para a igreja, não é muito o nosso caso, graças a Deus que isso já está bem corrigido, e começa a reclamar, por que você não dá glória a Deus? Aqui parece um cemitério, e começa, né, olha às vezes para o irmão está cabisbaixo, não sabe nem o que está acontecendo, nem Deus revelou, ele está julgando o irmão pela aparência, e começa a atirar, e começa a bater, pensando que vai levantar. Vai não, a pessoa pode se levantar e ir embora, mais angustiado ainda. Então, em nome de Jesus, olha, todas essas palavras que nós estamos falando aqui, elas só funcionam corretamente, irmãos, se o Espírito Santo, Deus, estiver nos inspirando, nos dirigindo, falando conosco, porque Ele sabe perfeitamente o que está no coração das pessoas, a necessidade das pessoas, tá bom? O pregador, ele recebe de Deus a instrução, sem ferir, viu, irmãos, sem ferir as pessoas, nem especular qual tipo de problema. Tem pregador que fala uma coisa, fala outra, para ver se quer a todo custo alcançar aquela pessoa. Não se preocupe não vamos nos preocupar com isso não, vamos ligar com Deus, e Deus vai falar conosco, para aquela pessoa ser abençoada, amém? Só isso, porque o pregador não pode pregar querendo dar uma palavra para cada pessoa na igreja não, né? Para ficar atraente, não. O pregador tem que focar primeiro em Deus e depois nas pessoas, sabendo que elas precisam de uma palavra, mas Deus é quem vai colocar nos nossos lábios. Nós não vamos ficar querendo a todo custo, né? A todo custo. Inclusive, só um minutinho, meu amado, dê o microfone para ele que ele vai já falar. Inclusive, teve um caso numa igreja que trabalha com revelação, e Deus revela e nós cremos, mas não dessa maneira. E o pregador tinha ali quase 50 pessoas. O pregador revelou todas as pessoas, só não revelou ele. Aí ele chegou em casa e se questionando, por que Deus revelou todo mundo e para ele não me revelou? Certo? Então, então esse tipo de estratégia, agora por que Deus não usou? Porque ele não era dali, não era conhecido, e o aspecto visual dele não é assim de uma pessoa muito, né? Ele transmite uma certa assim, talvez o pregador ficou com medo de errar e levar uma bronca. Não é assim que funciona. Pode falar, pastor Israel. Pastor, uma pergunta que eu tenho em relações assim, todos nós que pregamos a palavra, se acontecer assim, no dia que a pessoa tiver a oportunidade de trazer a palavra no culto, e a pessoa estiver passando por um momento de dificuldade, ela estiver muito chateada, essa pessoa pode subir no altar e pregar? Depende. Eu posso estar entristecido, eu acho melhor essa palavra, com algo que eu ouvi, com uma situação desagradável, até um problema em casa, esposa, o pastor às vezes chega na igreja ferido, a esposa chega ferida, o irmão, a irmã, por uma situação em casa. Então ele tem que olhar para dentro dele e ver, ele está com ira, está irado, está com raiva, então ele não prega, ele nem dirige culto. Se ele for o pastor, ele pede para alguém conduzir o culto, ele fica ali só pedindo misericórdia a Deus, irado. Agora, se ele estiver entristecido, abatido, Deus vai renovar ele na hora da palavra, porque a palavra é do Espírito, não é dele. Imagina os apóstolos apanhando, sofrendo todo tipo de tortura, né? Com certeza aqueles homens eram humanos e eles sentiam tudo aquilo, mas não tinha ira, não tinha raiva, não tinha, o mal não estava dentro deles, então eles podiam louvar, podiam pregar e Deus se manifestava. Então só precisa separar isso, viu, pastor Israel? Porque o diabo diz, olha, você está aí, ó, teve uma discussão com a sua esposa, com o seu filho, você teve um problema aí, mas olha para dentro de você agora, né? Se você falou alguma coisa devido à circunstância, peça perdão a Deus que Deus lhe perdoa, porque uma coisa... isso vai para a questão do caráter, irmãos. Uma coisa é uma pessoa agressiva, violenta, má, perversa, e outra coisa é uma circunstância. Você, de tanto bater na sua cabeça, uma hora você dá chega para lá,
ai Jesus, misericórdia, Ele vai te perdoar. Não estou dizendo que faça isso, não é para fazer. A Bíblia diz, não pequeis, tá? Deus não quer, mas nós somos humanos, né? E não vai botar na conta do humano também não. Ó, o pastor disse que aqui a oposição não chega para lá. Não, não pode. Mas se circunstancial acontecer, não é por isso que ele não vai pregar. Não é, mas eu já deixei de pregar porque eu estava com raiva. O irmão me chamou uma vez para pregar e eu não fui. Depois ele chegou para mim, o pastor, e disse assim, por que você não veio? Eu digo, eu estava com problema de coração. Aí ele disse assim, mas você é cardíaco, tem algum tal? Eu digo, não, era raiva. Estava babando de raiva. Ah, então tá bom. Eu não queria dizer, mas perguntou, pode falar, pastor Adriano. Hã? Não, não vamos entrar em detalhe, não. Não. Pode falar, pastor. Dentro do que o pastor está falando aí, Sim. nós temos que ter cuidado somente de não levar para o lado pessoal e descarregar na igreja, desabafando, Opa, essa é boa. levando, pegando os problemas, a dificuldade e colocando diante da igreja, colocando mais peso, mais desânimo à igreja. A gente tem que ter a consciência de que temos problema, estamos entristecidos, alguma coisa assim, mas a igreja, ela precisa de uma palavra de ânimo, de instrução, de fortalecimento, e nós temos que dar a comida necessária do Senhor para aquelas pessoas, e não pegar o que nós temos e usar a questão pessoal e desabafar, e descarregar, para querer nos aliviar. A gente pode até se aliviar, mas a ovelha não vai estar alimentada, vai estar sendo ferida, né? Isso, muito bem. Tem uma palavra aqui, mas pode ficar à vontade, irmãos. Tem uma palavra aqui que eu vou falar que é a influência na pregação. E o pastor Adriano falou uma coisa muito certa. Não vamos deixar que o problema pessoal que nós temos com esposa, com alguém, venha fazer parte da pregação. Não tem nada a ver. A pregação é o que Deus quer falar. Tá? Eu posso, depois do culto, conversar com o irmão, com a irmã, falar da minha dor, do meu sofrimento, mas na hora da pregação não. E muito menos ficar citando o causador da minha dor. Eu estou aqui, irmão, mas só pela misericórdia, porque meu esposo, minha esposa, meu filho, porque o meu chefe, tem nada a ver, irmão. Pregue a palavra de Deus. Isso daí é um assunto pessoal nosso, deixa para lá. Agora, terminou a pregação, glória a Deus, aleluia, irmão, estou passando uma luta grande lá em casa, estou passando uma luta grande no meu trabalho, peço oração à igreja para Jesus me dar vitória, amém. O púlpito não é lugar para nós desabafar, para nós misturar nossa vida pessoal com a igreja, tá certo? Jamais, tá bom? Então, muito bem observado, pastor Adriano. Vamos lá, fortalecimento, deixa eu puxar aqui, porque eu sou o pregador e o sonoplasta. Fortalecimento na pregação. Uma pregação inspirada por Deus reanima. Em vez de ficar batendo e brigando, né? A pessoa chega na porta da igreja, primeira coisa que fala para o que está na portaria, essa igreja está morta. Aí o irmão veio falar comigo. Eu disse, quando ele falar de novo, você diz, e você, está vivo? Se estiver vivo, entre e ore para Deus da vida. O profeta disse, Deus disse para Deus, esses ossos podem viver. O profeta disse, o Senhor é que sabe. Então, manda eles viver. Você está vivo? Então, não fique criticando quem está com problema, se a igreja está fria ou morre, não sei. Vamos pregar que a palavra de Deus é vida e vamos orar para Deus levantar. É assim, isso é na igreja, isso é numa visita que nós vamos, tá, visitar, é para Deus levantar. Chega na casa do irmão, ei irmão, quando é que você vai para a igreja, rapaz? Você é muito rebelde, para com isso, irmão. Chega lá, meu irmão, tem sentido a tua falta, eu vim aqui para orar e Jesus vai te dar a vitória. É outra coisa, né, irmão? Aí a pessoa se levanta, sim, pastor Israel. Microfone. Na minha mente agora, faz muitos anos que eu fui no ministério, aí eu conhecia o senhor foi pregar, ele tinha uma dificuldade na leitura, ele não sabia ler muito bem, sabe? Aí ele teve a oportunidade no dia para trazer a palavra, aí quando depois de uns 15 minutos, como ele tinha dificuldade na leitura, procurar os livros e tudo, ele não conseguia mais pregar.
deu um branco nele que ele não conseguia achar mais nada na Bíblia, ele tinha dificuldade na leitura e tinha tudo. Se por acaso isso acontecer em cima do altar, como a gente pode reagir? Vamos lá. Eu vou falar logo da causa, do problema, né? Depois eu falo da causa. Se deu um branco, que já deu em mim, eu já vivi esses momentos, principalmente quando nós não temos ainda muita experiência, né? Com o público, tá? A gente trava mesmo. Isso aconteceu comigo, falta voz. Melhor coisa nesse momento, orar. Chama a igreja para orar. Bom, vamos fazer uma oração. Eu percebo que o inimigo está trabalhando aqui, nós vamos repreender em nome de Jesus. Fala alguma coisa e vamos orar. Você ora 1 minuto, quando você volta, o branco saiu, o Espírito Santo já está falando com você. Tá certo? Então, isso é uma das coisas que eu sugiro, tá certo? Ou então, porque a igreja percebe. E a igreja quer ajudar o pregador. O problema é quando o pregador, ele quer impressionar a igreja e não é humilde. Se ele for humilde, ele não vai remendar. Ele vai dizer, igreja, eu estou enfrentando aqui uma dificuldade, né? Ora, eu já troquei palavra, Deus me deu uma palavra num lugar, eu li em outra e me atrapalhei, e pedi desculpa à igreja e voltei no outro texto. O pregador tem que ser o que ele é, não precisa ficar... Porque se a igreja não compreender essas coisas, esse irmão nunca vai crescer. Agora, eu vou na causa agora, certo? Eu tive muita dificuldade no início da minha fé, para pregar, para falar, para me comunicar. E uma das coisas que me ajudou muito foi o exercício. Eu pregava só para mim. Alguém, se me visse, achava que eu estava ficando doido. Outra coisa, eu lia bastante. E outra coisa, quando eu li um texto, eu sabendo ler, mas eu não sabia pronunciar a palavra, porque tem algumas palavras que a pessoa tem dificuldade de pronunciar. Eu perguntava muito à minha esposa, que é professora. Ligava para um irmão perguntando, que eu não entendia. Eu lia ali, mas não estou entendendo, estranho aqui. Então, o pregador tem que ter essa humildade de ler, se não entender, perguntar, tá certo? E principalmente quem não sabe, quem não tem muita, no caso do exemplo que você deu, que não tem uma boa leitura, eu dou um conselho. Não se estenda na leitura não. Tá? Porque vai cometer vários erros. E infelizmente algumas pessoas reprovam. Seu irmão não sabe nem ler, como é que ele vai pregar, como é que Deus vai usar ele? Então, mas aí o que é que eu percebo? Tem vários irmãos que eu já vi lendo e não tem uma boa leitura, não sabe ler direito, mas quando ele começa a pregar, ele prega tudo direitinho. Ele só não sabe as letras direito. Então eu dou um conselho. Decore um versículo. Decore um versículo. Só um versículo. Tire o tema desse versículo. Decore. Eu falei para irmãos aqui na igreja que não sabem ler nenhum mar, disse assim, irmão, você decora um hino, e hinos, decora versículos da Bíblia. Aí você lê 1, 2 versículos, que dali você tira o tema, o assunto que você vai tratar, e Deus vai te usar, e você vai falando, Deus te usando. O problema é a pessoa não saber ler direito e insistir e lendo as palavras erradas, tá? Quem é espiritual mesmo, quem está ligado com Deus, isso passa, mas para quem não está, critica, cutuca o outro, fica... Já vi casos do irmão estar lendo e a pessoa levantar a voz e corrigir ele na leitura. Eu já pedi isso à igreja para que não aconteça isso, jamais. Nem sorrir, nem zombar, de forma nenhuma, tá certo? Agora, quem tem dificuldade na leitura, leia menos. Então você vai trazer, porque todo texto, toda leitura tem um tema. Então você lê um versículo, que dali você tira o tema e pronto, pregue. Vai ser uma bênção, tá certo? Porque aí você não fica sob juízo e julgamento de ninguém. É a melhor coisa. Sim. Presbítero Antônio, pode falar. Meus irmãos, quando eu vou falar de mim, isso já sempre acontece. Por exemplo, o Senhor vai dar uma palavra fulano de tal. Pode acontecer de eu nem pegar na Bíblia. Mas a importância de ler a Bíblia é uma coisa, e outra é eu gravar.
Aí eu chego, nem peguei na Bíblia. Aí eu oro, aí eu vou para o céu, né? Falar com Deus, Senhor. Porque quem prega é uma responsabilidade muito grande. Aí meu pastor falou, eu não tenho que pregar para mim, eu tenho que pregar para a igreja, eu vou pregar para a igreja. Quem é que conhece a igreja? Espírito Santo. Aí a minha preocupação é eu saber, Deus me dá a palavra de acordo com a necessidade da igreja. Para que eles vêm desanimados, chorando por dentro, mas que eles saiam felizes, fortalecidos. Aí eu sento lá, nem a Bíblia eu peguei, aí eu vou caminhar na Bíblia. Senhor, o que eu vou pregar para o povo? Aí Deus vai mostrando, onde aí Deus me mostra, é aqui. Ô presbítero Antônio, deixa eu explicar. O ponto-chave que nós estamos tratando aqui, que Deus fala com os pregadores, com o Senhor, isso daí é indiscutível. O problema é a leitura. Quando vai ler, se eu tenho dificuldade, eu leio um versículo que eu li, já está quase gravado. Eu não gravo, o irmão tem dificuldade de gravar, mas se o irmão lê 10 vezes um versículo, tem um exemplo de um pregador que antes de pregar ele lia o texto 40 vezes, um exemplo. Ele lia, ele estava quase decorado. Mas se o irmão lê um versículo, você sabe tudo que está ali, ó. Mas tem dificuldade na hora das letras, leia um versículo que tira o tema, o assunto que você vai tratar. Por exemplo, domingo, você falou da humildade, maravilhosamente bem. Então, se você pega um versículo que fala de humildade, e o restante do texto, na hora da pregação, Deus vai te dando. Pronto, fica mais fácil. Esse é um exemplo que eu quero dar para o irmão e para qualquer um que tem dificuldade na leitura. Beleza? É porque nós não podemos esticar muito, tem muita coisa para falar, mas é isso. Nós não temos dúvida, Deus fala conosco. Nós temos o Espírito Santo. Só para me completar. Eu acredito que seja assim, Deus usa cada servo dele da maneira que ele quer. Sem dúvida, isso é óbvio. Que fulano prega assim, que não, fulano não. assim. Meu amigo, isso é a pessoa Olha, de Deus. presbítero Antônio, nós não estamos julgando, ouça bem, ó, nós não estamos julgando, o irmão disse aqui, eu não sou um bom pregador. Não existe este bom ou mau pregador. O que é necessário nos pregadores é que o Espírito Santo use eles. E aí cada um tem sua realidade com Deus. Deus fala através de cada um de nós. Isso é indiscutível, isso é óbvio. O que nós estamos preocupados aqui é com a comunicação, porque na hora da comunicação tem pessoas que vão nos reprovar por coisas. Eu não estou preocupado com as pessoas. Não, mas deve se preocupar sim. Então nós temos que buscar os melhores meios de nos comunicar, só isso, tá certo? A pessoa tem dificuldade de leitura, ele lê menos, repete bastante aquele versículo, 2 ou 3 que ele vai ler, para quando ele for ler, ele fluir na leitura, tá certo? Uma das coisas que me chamou a atenção na igreja para o evangelho, sabe o que foi? É que uma pessoa leu e outra pregou. O que pregou quase 1 hora. Poderoso, maravilha. Eu não era crente, depois eu perguntei para o irmão, por que um lê e o outro prega? É porque o que pregou não sabe ler. Então ainda tem isso, se você quer um texto longo, irmã Rita, leia aí livro tal, capítulo tal, de versículo tal, 10 versículos. Irmã Rita vai ler fluentemente, porque tem letra, sabe ler melhor do que eu e do que muitos. Zé Carlos, sabe ler outros, porque estudaram, tem letras. Isso não nos diminui diante de Deus. Isso é que é importante, porque o que vai realmente valer é o Espírito Santo usar, e ele usa quem tem letra e quem não tem letra. Pronto, isso aí entre nós não há dúvida. Amém? Deus usa, certo, irmã Rita? Microfone, quer falar? Pronto, então sem microfone. Vamos lá. Ninguém é diminuído por isso. Bom, uma pregação inspirada por Deus reanima, recupera as forças, né? E ela precisa de clamor, né? Clamar o avivamento. Se a igreja, eu sinto, o Espírito Santo diz que a igreja está morna, está fria, eu não preciso ficar, o Espírito Santo está dizendo que os irmãos estão mortos, não, esquece, não fala isso, você está ajudando o inimigo a esfriar mais ainda, né? O que é que você vai fazer? Pregue vida, pega uma palavra de vida, de avivamento, e depois ore pelo avivamento. Você vai ver que uma pessoa que está morta, ela começa a se mexer, começa a dar um glória, e daqui a pouco pode ser até batizada com o Espírito Santo.
que é Deus que está operando. É assim que funciona, tá? Tem artistas, viu, nesse negócio, mas não estamos preparando ninguém para ser artista, não. Deixa Deus te usar. Corroborados, que significa confirmado, né? Em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Colossenses 1:11. Joel 3:10 diz assim: forjai, que é modelar, espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Aí está lá. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu me lembro que eu estava na igreja, no início da minha fé, primeiro ano de fé, muitas lutas, muitas tribulações, né? E eu estava tão desanimado na igreja, eu estava me sentindo incapaz, eu nem estava mais pensando em ser crente. Aí Deus colocou na boca de um pregador, pastor, hoje é pastor Marcos, lá de São Paulo, muito amigo meu, trabalhava muito no evangelho. Deus está me dizendo que o demônio mais forte no inferno, tu é mais forte do que ele em Cristo. Foi como se desse um choque em mim. Eu dei um glória assim de um susto. Então, o que é que nós temos que pedir? Uma palavra. Uma irmã disse certa vez: pastor, ora aqui pela igreja, que eu estou sentindo um peso. Olha como é a sabedoria. Eu estou sentindo um peso aqui sobre a igreja. Eu levantei o clamor, daqui a pouco todo mundo estava dando glória a Deus, aleluia. Não fui criticar. Então, os pregadores, os mensageiros, têm que pedir a Deus uma direção e não ficar tornando um culto cansado, um ambiente pesado ainda mais. Não, em nome de Jesus. Onde tem morte, a gente fala de vida, amém? Onde tem falta de esperança, a gente fala de esperança. Onde tem desânimo, a gente fala de ânimo. Tem de bom ânimo. É assim que funciona. Na pregação, a glória de Deus se manifesta. Olha, na pregação, a glória de Deus se manifesta. Louvando, viu, Débora? Senhor, quando eu estiver louvando, eu já pediu para alguém ser batizado no Espírito Santo quando tu estiver louvando? Não, né? Mas pedi agora. Senhor, quando eu estiver louvando, batiza no Espírito Santo, Senhor. Quem já veio aqui à frente e disse assim: eu vou louvar este hino e Deus vai curar uma pessoa? Para a glória de Deus. Quem já falou isso? Pode ser só na mente. Mas tenha propósito. Senhor, hoje eu vou pregar e eu quero que o Senhor faça uma maravilha, Senhor, assim, assim, assim. Eu lembro do irmão Marcelo, hoje é presbítero na sede em São Paulo, inclusive ele está nas lives aí de São Paulo lá. Ele fez um propósito com Deus: Senhor, quando eu estiver louvando, eu quero que as pessoas comecem a se achegar. E quero que o Senhor salve uma vida. Eu nunca esqueço daquela tarde, na frente da nossa igreja em São Paulo, quando ele estava no meio do louvor, ainda hoje me arrepio todinho, que uma pessoa dobrou a esquina, parece um robô assim, teleguiado. Denise, né? Nós fomos levar ela em casa depois, estava perdida, há muitos dias, que ela tinha problemas mentais. Foi teleguiada aos pés dele, dobrou o joelho, começou a chorar e aceitou Jesus. E depois nós fomos levar em casa, a família ficou maravilhada, e ali começou, inclusive, a evangelização naquela família. Propósito, Deus se agrada disso, irmãos. Então, o grande objetivo do pregador é a glória de Deus se manifesta. Não é ele aparecer, não é ele ser o melhor pregador, o melhor cantor, né? Impressionar, né? Não, tá certo? Esse não é o propósito de Deus nas nossas vidas, tá, meus amados? Não há necessidade de apelos, viu, irmão? Muitos vêm na esperança de Deus falar. Muitos vêm à igreja na esperança de Deus falar. Não há necessidade de apelo. O Espírito Santo testifica e fala. Tá? Então as pessoas às vezes, só um minutinho, as pessoas às vezes, os pregadores, ficam insultando o povo, né? Fica provocando, fica isso, esquece isso, irmão. Pregue o que Deus está falando contigo ali, ó, o que a palavra está falando, o texto, pregue. O que vier da parte de Deus, fale. Né? Pode falar, pastor Israel. Pastor, quando a gente está trazendo a palavra, a gente se alegra muito quando a igreja começa a glorificar, né?
Mas tem cultos que a gente percebe que os irmãos nem assim tem muito aquele ânimo, tá dando glória, aí a pessoa fica insistindo. Mas aí eu trago o exemplo assim para nós, que pregamos, né? Porque vai ter culto que você vai sair alegre pela palavra que foi usada por Deus, que a igreja se alegrou. Sim. Mas tem cultos que você percebe que a igreja não gostou muito nem da pregação. E tem gente que fica cabisbaixo por causa disso. Pregadores, que eu estou dizendo. Sim. Situação que fica complicada, que eu já vi pregadores deixar de pregar por causa disso. Então vamos lá. Qual é o maior objetivo de um pregador quando ele prega? Não é a sua autopromoção, não é ser elogiado, não é receber nota 10 ou não, não é alguém chegar e dizer, eita irmão, eita vaza, Deus te usou. Não é isso, esquece isso. Nosso objetivo como pregador é transmitir, é proclamar. Inclusive, irmão, a palavra correta não é pregador mesmo, historicamente não é, é proclamador. Sabe o que é proclamador? A diferença de pregador, literalmente pregador fala de si e proclamador fala de outro. O certo é nós sermos proclamadores, é anunciar Deus, a sua palavra, a vontade de Deus naquela noite, certo? O pregador não pede desculpa, a não ser que ele percebeu que falou uma besteira, mas se ele tem convicção que é Deus, ele não pede desculpa, ele só pede que o Espírito Santo dê entendimento e compreensão. E pregador, irmão, não é para ser aplaudido, viu? Cantor não canta para público, cantor canta para Deus. Deus pega o louvor que eu estou louvando a Ele e leva lá no coração do pecador e fala com ele. Mas isso, pouca gente pensa assim e faz de verdade assim. Assim também é o pregador. Eu tenho que me preocupar primeiro o que é que Deus quer falar, porque as pessoas precisam ouvir, as pessoas devem ouvir o que elas precisam, não é o que elas querem. Se a mensagem for o que elas querem, amém. Se não for, pegarem pedra para apedrejar Jesus, em pau para matar Jesus, e fizeram todo tipo de violência a Cristo, né? Os próprios religiosos. Mas nós não precisamos ficar também especulando isso não. Prega a palavra. O irmão aqui na igreja ficou triste, porque na hora que estava pregando, alguém estava gesticulando, reprovando, e ele parou a pregação e ficou triste. Ele veio falar comigo, irmão, prega a palavra. Porque aqui nessa igreja é ensinado as pessoas a respeitar, tá? A respeitar. E quando a gente vai falar às vezes pessoalmente, a pessoa se revolta e sai da igreja, né? Mas eu disse para ele, pode deixar que eu vou ficar atento, porque se eu ver, eu chamo a parte, em público jamais, viu irmão? Em público jamais, porque outros tomam as dores, mas você chama a parte, chama uma testemunha e traz para mim o pastor, que essa é a minha responsabilidade de exortar nesse sentido. Nós temos que respeitar nossos irmãos, tá certo? O pastor Adriano ia falar, fica à vontade, pastor. Amém? Fica à vontade, quem desejar falar. Então é isso, amém? Vamos avante. Tá bom assim porque a gente vai falando em cima do que os irmãos estão precisando. Ação. A pregação também tem esse objetivo de gerar ação na igreja. Ah, o povo não evangeliza, o povo isso, o povo aquilo. Pregue e ore. Essa é a receita que Jesus deu. Olha aqui, ó. Mateus 9:38. Jesus viu que a seara era grande e pouco eram os ceifeiros, e ele disse assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Jesus não poderia não chamar os homens ali, mandar fazer uma fila, os 1000 de Jesus, os 2000 de Jesus, os 200, 300 de Jesus? Poderia, e muita gente ia querer. Mas não é assim, irmãos. Não é assim, a obra de Deus não é assim. O Senhor Jesus está dizendo que quem levanta homens e mulheres para fazer a obra dele, é Ele Deus, não sou eu não. Esse é um dilema que eu enfrento, irmãos, e esse ministério enfrenta. Porque nós não saímos oferecendo cargo em troca de congregar, posição. Irmão, se você fizer isso, você vai ser isso, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Salário muito menos, né? Então, é isso que nós temos que entender, tá? Que a ação verdadeira é do Espírito, é a pessoa ouvindo a palavra, o Espírito Santo vai falar com ela e ela vai fazer. Pastor, eis-me aqui. Irmão, irmã, eis-me aqui.
Agora não, mas no passado eu fui criticado. Pastor, o senhor tem que falar para esses obreiros, ele tem que ir, ela tem que ir. Não tem que ir nada, irmão. A obra de Deus não é assim. Jesus diz, quem quiser, ó, quem quiser. Até a salvação ele diz, quem crê. Ele não diz, vai lá que eu pego pelo pescoço e traz. Não é assim. Porque Deus não se agrada disso e Ele não merece isso, né, irmãos? Então, ação. A palavra de Deus gera ação. O pregador, ele deve pregar com objetividade, dizendo claramente qual é a vontade de Deus, como é que Deus trabalha, como é que Ele chama, como é que Ele move. E as pessoas vão ser tocadas, vão ser levadas pelo Espírito Santo a fazer, tá? Críticas, eu vi no passado, nesse ministério, irmãos, coisas agressivas, das pessoas serem humilhadas publicamente, porque não foi, porque não veio, porque não fez. Esquece isso, não aceito, não aceito. Jesus não envergonhou ninguém, a não ser os escribas, os fariseus, que eram hipócritas, né? Mas a obra de Deus não é feita assim. Atos 20 e 27, Paulo diz assim, ó, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então a nossa missão é anunciar a palavra de Deus, é tudo da parte do Senhor, sem ferir ninguém, sem maltratar ninguém, sem destratar ninguém, tá certo? Sem ficar reclamando porque não foi, porque não veio. Eu faço minhas reclamações aqui entre nós, né? Obreiros, a gente se reúne e às vezes eu choro aqui as minhas lágrimas, as minhas dores, né? Mas em público, a igreja, né? Problemas que eu estou passando pessoal, financeiro, não é no púlpito que eu vou resolver isso não, irmão. É pregando a fé, né? Para o povo ter fé, contribuir, ser fiel, para Deus abençoar e prosperar as pessoas. É assim que a obra de Deus é feita, tá certo? Então isso é muito importante, tá, irmãos? Eu estou falando isso porque os pregadores têm que estar alinhados com isso aí, tá? A palavra de Deus gera ação. Pregar com objetividade. O que é objetividade? Não ficar fazendo muito rodeio, não ficar especulando. Não, diz qual é a vontade do Senhor e amém. Aqui em Tiago 1, 22, sede cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, esse é um dos versículos que pode se usar para as pessoas despertarem para a obra, né? Mas com sabedoria e com inspirado, né? O Senhor falando o que nós temos que falar naquele momento, que Ele pode falar outra palavra. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,14, ele diz, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos, tá? Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então, a fraqueza, os problemas estão presentes na igreja. E como é que nós vamos resolver isso, né? É com a palavra, com a oração. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, né? Então, vamos vigiar, né? Na hora que vê um irmão passando por luta, por tribulação, né? O irmão, quantas pessoas não já reclamaram que está chegando na igreja e alguém chega, ei, irmão, você sumiu, você não é mais crente não? Isso é coisa de se falar na entrada de uma igreja, irmão. Pelo amor de Deus. E no púlpito, jamais destratar ninguém, meu irmão. Não é assim. Jesus disse, ó, vinde a mim, ó, todos que estáis cansados e oprimidos. Jesus, eu creio que ele falava isso e o que o povo sentia era um abraço, assim, ele com os braços abertos para acolher, para abraçar. Não é alisar pecado, certo, irmão? Mas é tratar das feridas para depois a pessoa viver. Primeira carta de João 2, 12 a 14. Filhinhos, escrevo-os porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-os porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo porque vencestes o maligno. E vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aqueles que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Então, essa é a relação, né, de como é que nós temos que trabalhar para a igreja ela se desenvolver espiritualmente. E nunca ferindo, nunca agredindo, nunca maltratando, tá? Então, esse é o meu apelo, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, para nós
que temos essa grande missão como pregadores da palavra de Deus. Meus irmãos, a irmã Rita vai gastar aqui alguns minutos e nós vamos colocar algumas palavras aqui na tela para os irmãos. Volto a repetir, o objetivo aqui não é diminuir ninguém, o objetivo aqui não é desclassificar ninguém, reprovar ninguém, é melhoramento, tá bom? Então, o evangelista Carlos falou aqui que todo pregador tem que ser muito mais ouvinte. Ouvir para aprender a pronunciar uma palavra, a falar, a compreender, a entender. Irmã Rita, por favor, sente aqui. Eu vou precisar também do evangelista José Carlos. É coisa rápida, viu, irmãos? Dá. Pronto. Mesmo que quem não tem capacidade técnica de uma boa leitura, pode aprender ouvindo e aceitando ser ensinado. Deixa um pouquinho. Pronúncia de palavras, ouvindo, pode corrigir. Ver relação de palavras. Uma dificuldade que quase todos têm, né? Da palavra carcereiro. Muitos pronunciam carceleiro, mas a pronúncia correta é carcereiro. É a mesma coisa de cabeleireiro, né? Tem gente que fala cabeleireiro. Esse saldo aqui é na nossa saudação. É uma palavrinha simples, fácil de pronunciar, mas ainda há muitas falhas, né? Muitos ainda falam o saldo da igreja, né? Eu saúdo, né? Pode falar bem tranquilo, bem esticado, que você vai falar correto. Saúdo. Aqui o verbo no particípio. Algumas pessoas elas falam, eu tinha falo, mas o correto é eu tinha falado. Concorda, Zé Carlos? Eu havia falado, não eu falo, porque falo aí, eu falo do verbo falar, na primeira pessoa do singular. Tá bom? Outra palavra no particípio também, eu tinha trago, ao correto, eu tinha trazido. Correto, Zé Carlos? Isso. Eu tinha ouvido falar, alguém já ouviu falar, o correto é ouvido. Talvez você tenha a dúvida, porque nós temos o órgão da escuta que é ouvido, né? Mas o correto é falar ouvido. Eu tinha ouvido falar. Até parece, gente, que seria correto, porque junta o ou de ouvir e o visto de ver, né? Isso. Mas está completamente errado. A palavra certa é ouvido. Né? Nós temos uma palavra muito corriqueira que muita gente tem dificuldade de pronunciar. Uns falam problema, outros falam problema, outros falam problema e outros falam problema. E outros, o correto, na verdade, é problema. Problema. Tem os livros da Bíblia também, que às vezes alguns têm dificuldade de ler. Deuteronônimo. Muitos falam deuteronônimo. Fica mais difícil, né?
Nós estamos falando aqui de pronúncia e tudo, mas também, às vezes, uma vírgula muda o sentido, né? No caso, por exemplo, pronúncia, né? Ali tem pronuncia. Precisava de um acento no U para poder ficar pronúncia de palavras. Então, às vezes, né? Estou só falando assim, não estou corrigindo, só... E a palavra pronúncia, Perita Adriana, agora ela perdeu, muitas palavras perderam o acento, né? Na nova gramática. Tanto é que quando eu erro a palavra no computador, ele me corrige, fica em vermelho, dizendo que a palavra está errada, né? Mas agora muitas palavras perderam o acento, tá certo? Vamos lá. Então a palavra correta é deuteronômio e não deuteronônimo. Gênesis, eu não coloquei aqui, mas muita gente fala Gênesis. Lê Gênesis e a palavra correta é Gênesis. Isso. Aí tem Êxodo, que muitos falam Êxodo, e alguns irmãos pronunciam Êxito, né? Igual a pronúncia do mercado ali. Mas a pronúncia correta é Êxodo. Primeiro Reis e Segundo Reis. Alguns ainda falam Primeira Reis e Segunda Reis. Quando se refere a Reis, Samuel, Crônicas, são livros. Então, livros é uma palavra masculina, eu vou colocar Primeiro e Segundo Reis, Primeiro e Segundo Samuel, no masculino, ok? Agora, já em Coríntios, João, nas cartas apostolares, nós vamos colocar a palavra primeira, porque é uma palavra feminina. Então, a primeira aos Coríntios, primeira João, tanto é que tem algumas pessoas que falam primeira de Coríntios, primeira de João, né? Esse DE já não tem necessidade. Primeira Coríntios. E alguns irmãos, infelizmente, ainda pronunciam Coríntios, né? Então, a palavra correta é Coríntios, tá bom? Exatamente. E tem uma palavra que eu não coloquei aí, privilégio, e não privilégio. A palavra correta é privilégio, tá? Pronto. Samos. Alguns ainda estão pronunciando Samos, que é somos. Ah, tá, eu já falei, são cartas. 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses. Quando eu falo, eu tenho colocado no feminino, que são cartas, né? E lá atrás, no Velho Testamento, são livros, eu levo a palavra para o masculino, tá? Então, ainda tem alguns irmãos que pronunciam somos. Nós somos assim, nós somos imperfeitos. E esse verbo aí, é do verbo ser, nós somos. A palavra é somos, tá? Mas eu não entendo de verbo, eu não entendo de conjugação de verbo, mas você pode, se o evangelista está dizendo aqui, se eu não ouvir, eu pronuncio somos, mas eu não ouvi o irmão dizendo somos, então eu vou pronunciar Somos. somos. Carcereiro. Carcereiro. O certo é carcereiro. Então, nós que pregamos, vamos colocar, ouvir as palavras, que a gente aprende só ouvindo. Eu observei uma coisa, irmãos. Se vocês forem para São Paulo, inclusive muita gente da roça, aqui do nosso interior, que foi para São Paulo, ele volta falando bem melhor, porque lá em São Paulo, você fala uma palavra errada e a pessoa chega em você e
vício de ser besta, porque acha que o nordestino fala tudo errado. E não é bem assim. Quem fala errado é quem não estudou. É natural que não vai saber falar. Mas pode aprender e pronunciar. Amém? Sem ter ido para a escola. Tem gente que não sabe. Olha, eu fui numa igreja que o pastor não sabia ler e a Bíblia toda decorada. Ele dava doutrina. Quando terminou, ele não sabia escrever o nome. Ele ia se cadastrando no negócio da igreja, não sabia, o pastor não. Ele sabe a Bíblia toda decorada e dá doutrina. Pastor, irmãos, eu tenho um parente que ele já tem uns 90 anos. Ele foi para São Paulo recém-casado. Então todos os filhos dele nasceram já tudo em São Paulo. Ele nunca estudou na vida, nunca estudou. Mas lá em São Paulo aconteceu o que o pastor deu exemplo, ele aprendeu a falar. Para resumir, ele já viajou até para os Estados Unidos. Porque sabe falar, porque sabe dialogar, sabe chegar. Ele logo no início, pastor Vicente, quando ele começou a vir para cá, para o Ceará, ele ainda não sabia bem ler, não tinha aprendido ainda, mesmo porque às vezes aprende sem ir para a escola também. Aí ele memorizava os números dos coletivos aqui. Ele pedia, né, uma relação para alguém, aí ele memorizava o coletivo que ele queria pegar. E não tinha terminal ainda não, quando ele voltou a andar aqui em Fortaleza. Mas vendo, ouvindo, vai aprendendo, né? Vai aprendendo e um vai ajudando o outro, né, irmão? Porque o nosso público, ele é exigente. A gente pensa que às vezes é uma crítica, mas não é. É o público que é exigente mesmo. E a nossa preocupação é ver vocês tanto crescerem na congregação e quando saírem, não passar nenhum vexame, né? Viu, irmã Rita? Sim. Eu não sei se vai chegar lá, né? Mas eu já falei um resumo de uma palavra aqui, né? Essa palavra né, meu irmão, não existe isso, ela no dicionário. Mas tem tanta gente boa que fala, olha, irmã Rita. Né? É um vício. Vamos, ó. Por mais que você acha que não estudou muito, mas faça um esforço para lembrar de não falar mais essa palavra né. E outra coisa também, amados irmãos, repetir muito, não é só né, não, é repetir certas palavras durante a pregação. Não repetir, vigiar, para não repetir muito uma determinada palavra. Eu não sei se eu comentei com muita gente, eu comentado com uma ou duas pessoas. Um certo obreiro gostava muito de repetir uma palavra. Numa pregação, eu contei 21 vezes ele falar essa palavra. Eu não vou citar a palavra, porque vocês vão saber quem é. Muito bem. Verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra correta é seja. Seja. Aí eu acho que por conta disso, alguém fala sejamos. Sejamos todos de um só pensamento. Sejamos. O correto é sejamos, né? E a palavra Jesus, que todo mundo, quase a maioria tem dificuldade, até quem sabe ler corretamente. Mas o grave é falar Jesus. O correto é Jesus. Como eu sempre digo, desliza o U que você fala correto. É igual pais e país, né? Os países, aí quando você fala os países, você está errando completamente. Os países e os pais, que são pais. O contrário de mãe é pai, né? Tá certo? Então, a palavra correta é Jesus, não Jesus. Deus, a palavra correta, a palavra errada é que se fala Deus. E é interessante que se torna um vício de linguagem. A pessoa sabe ler corretamente e escrever Deus, mas ela fala Deus. E Deus também uma falha muito grave que se comete, né? Porque fora dele não há deuses. O correto também é Deus. Então vamos eliminar Jesus, Deus,
Deus e Jesus, tá bom? Concupiscência. Concupiscência. Quase todos falam concupiscência. A palavra correta é concupiscência. Concupiscência. E não concupiscência, ok? Fé dela. Quando eu junto essa palavra, fica uma coisa deselegante, né? Fé dela, fé daquela. É melhor você falar mulher, porque a fé dela, quando se fala naquelas curas das mulheres, a fé dela foi muito forte. Fica deselegante essa frasezinha aí, tá? Nós, a palavra correta é nós. Os homens, eu sei que é uma palavra fácil, mas quase todos têm dificuldade, né? Devido o jeito de pregar, a velocidade que está na pregação, às vezes a pessoa não atende para esses detalhes, né? Coragem, mano, coragem. O correto é coragem. Uma palavrazinha que se usa muito, uma frasinha que se usa muito, a qual, o qual. Normalmente o uso é desnecessário. No momento a qual eu estava falando, a qual vai tudo para o feminino. No momento é masculino, né? Então, na minha opinião, não sei qual é que o Zé Carlos vai falar aí, esse o qual e a qual, como é um vício de linguagem, é próprio do lugar, já está uma coisa quase que entranhada, né? E às vezes o qual e a qual muita gente fala, mas não combina com o que você falou atrás, né? Concorda, Zé Carlos? É um socorro que a gente busca na fala, certo? Esse a qual. Eu falo de uma determinada pessoa, né? Ou de um objeto, vou falar da cadeira. Cadeira está no sentido feminino, é a cadeira, né? Não é o cadeira. O banco está certo, né? Quem se assenta. É masculino. Se eu estou me referindo à cadeira, então para mim não falar mais muito, não falar mais, bastantemente a palavra cadeira, então eu digo, a qual me sentei e não resisti, meu peso quebrou. Então, mas esse socorro, é bom a gente, poucas pessoas, algumas pessoas é bom evitar. É bom evitar, certo? Porque às vezes a gente pode tropeçar, a gente pode errar. Então, falar a cadeira, né? Eu sentei e quebrou. Essa cadeira não resistiu ao meu peso. Quer dizer, eu usei 2 vezes, não dá para evitar eu dizer a qual, né? Do mesmo jeito, o qual também quando se refere ao masculino, né? A palavra masculino. Amém. Até repórteres, a gente ouve reportagem que eles incluem essa terminaçãozinha aí, colocam umas frases que não combinam, tira até o sentido, né? O importante é assim, ó. A palavra a qual, o qual. Se nós não sabemos fazer a aplicação correta, vai falando só para preencher, cometemos erros. Então, é melhor não usar. Essa e outras, né? Então, é muito importante isso daí, porque eu já falei e vou repetir. Ninguém se sinta diminuído porque fala uma palavra errada. Pelo contrário, vamos melhorar. Tá certo? Tá? Se alguém chegar, irmão, você falou essa palavra, mas o correto é assim. Outra coisa, quando for corrigir alguém, nunca chegue naquele tom de humilhação. Ei, irmão, você não sabe falar, irmão. Você não sabe falar, irmão, você é um pregador. Não, peraí. Eu sou um pregador, mas eu não sou formado em letras. Tá certo? O Zé Carlos, sim, se ele errar, merece puxar a orelha, porque ele é professor, a irmã Rita é professora, né? Mas até qualquer um que se cometer um erro é corrigido. E isso que nós estamos fazendo aqui, irmãos, talvez alguém ache que, poxa, mas a igreja exige muito. Não exige muito não, irmãos. Se eu posso falar uma palavra correta, eu devo falar, porque as pessoas estão me ouvindo e vai melhorar, só isso. Se eu pronuncio Deusi, é Deus. Deus.
É fácil se eu pronuncio Jesus, né? Um irmão que tinha até uma certa letra dizia, mais Deus e mais Deus e mais Deus e mais Deus, né? E sabe ler muito bem e tal, mas aprendeu um vício de linguagem que pode ser corrigido, tá bom? Então, nós podemos melhorar sim. O irmão pregando, né? Como foi as frangas de quem? Foi as frangas? As frangas no deserto, né? Então, são coisas que, se ler a Bíblia, né? Aí a irmã chegou, irmã, que história é essa? Tem franga na Bíblia? Não, não é franga, é cordonizes, né? Como? É codorniz, não é cor, não, é codornizes, né? Codorna, né? Então, a gente pode fazer um exercício de pronúncia, porque, irmãos, tenha certeza, imagina que eu não estou falando isso querendo profissionalizar ninguém, mas no melhoramento, só isso, amém? E não se sinta humilhado, nem nada, eu quero gerar em vocês o desejo de melhorar e de aprender, só isso, eu também E nem quero. tenho medo de pregar, né, pastor? Não, sim, pronto, para terminar eu vou colocar isso aqui que eu escrevi, mas eu tenho muita coisa escrita, mas não dá tempo. Mas nós vamos ter outras oportunidades. Ouçam o que eu vou dizer para vocês, ó. Quando vocês estiverem na oportunidade, louvando, pregando, testemunhando, não fique preocupado com o pastor Vicente e a irmã Rita, com o Zé Carlos, com essas pessoas que estudam mais e têm. Não, falem fluentemente, fiquem à vontade. Falem, não fiquem com medo, não. Tá certo? Não é isso que nós queremos. Nós queremos que os irmãos fiquem à vontade. Pastor, mas eu não consigo pronunciar a palavra direito. Então, fique pronunciando errado, que os outros sabem o que é que você está dizendo, mas não deixe de falar, não deixe de pregar. Eu nunca esqueço que eu fui numa congregação do nosso ministério, né? E cheguei lá, a irmã estava escalada para pregar. Porque eu cheguei, a irmã disse que não ia mais pregar não, que não pregava com a minha presença ali, porque achava que eu ia reprovar a irmã. O que é isso? Não existe isso, meu irmão. O que nós queremos é ensinar, somente. E o desenvolvimento de todos nós. Pode falar, irmã Marília, o microfone, irmã Marília. Só uma dúvida. Às vezes a gente vê as pessoas pronunciando essa palavra, a gente vê a maioria, né? Aquela palavra é glória a deuses. Glória a deuses. Né? Eu acho assim, né? No meu entender. É glória a Deus, né? Isso. Mas a gente vê a grande maioria glorificando glória a deuses. Pronto. Oh, Isso é um vício de linguagem, está errado. Deuses. Nós só temos um Deus. Então isso é importante. Muito bem observado, irmã Marília. Porque para um crítico, porque o inimigo trabalha assim. Poxa, esse irmão não sabe nem falar essa irmã. Só que quem vai convencer ele é o Espírito Santo. Né? O irmão Zé Carlos, sim, é Deus, glória a Deus. Agora eu posso dizer glórias a Deus. Glórias a Deus, né? Glórias. Um velhinho que estava sendo jubilado, quase não falava mais, eu fui na jubilação dele, pai de uma colega de trabalho, e ele não tinha mais condição de dizer glória, glória, ele diz assim, quase desfalecendo, 1000 glórias. Tá certo? Que não podia falar muito, e naquela noite para o outro dia, ele partiu para o Senhor. Então, o evangelista Zé Carlos fez uma observação aqui, que ele anotou 24 vezes, né, uma falha. Alguém pode dizer assim, poxa, mas o irmão, em vez de estar adorando a Deus, está anotando a falha dos irmãos? Bom, nós temos ouvido, né? A gente, né? E quem tem letra, ele não consegue. Mas isso não quer dizer que ele estava diminuindo ou deixando de acreditar que Deus estava usando aquele irmão, não era, evangelista? Certo. Amém? Então, eu estou apelando aqui, porque eu não quero que vocês deixem de vir aqui. Porque está se fazendo assim, é para melhorar, em nome de Jesus. Pode falar, pastor. Só testando, né? Pronto. Meus irmãos, nós vamos encerrar, tá bom? Pastor Hilton, se você quiser sair, o irmão vai levar, fica à vontade. Pronto. O microfone. Tem que ficar gravado, porque depois...
pai muitas das vezes? Dê um exemplo. Pronto. E não é só você que fala, não. É um vício de linguagem geral. Você pode usar sempre que, às vezes, porque todos de igual modo falam essa frase aí, muitas das vezes. Espera aí, pastor. É falar de algo que é repetido. Então eu falo muitas, mas não é uma frase coloquial ideal. O ideal é sempre, tá? Mas isso também, essa expressão, ela não desqualifica a pessoa. É só uma observação que pode ser substituída por sempre, tá bom? Mais alguém quer perguntar? Pois é. Muitas vezes eu quero falar de algo que eu penso muito, que eu repito muito, né? Mas a irmã Rita está falando aqui que o coloquial mais ideal seria sempre, sempre, sempre. Eu sempre penso, eu sempre olho, eu sempre uso. Muitas das vezes eu uso, muitas das vezes eu penso, então eu sempre uso, é a conjugação mais coloquial, mais ideal, certo? Só uma dica. Vira um chavão, né? Pronto, isso. Tá bom? Mas isso daí não prejudica a pregação, tá bom? O que prejudica é mudar o sentido das palavras. Pode falar, irmã Lúcia. Não, assim, porque assim, se tem frases, irmãos, tem frases, olhe bem, se nós formos aprofundar frases, palavras, né, fica muito pesado assim para as pessoas que têm dificuldade. O que a gente pode é sugerir, tá? Sugerir, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, tá certo? Mas assim, irmã Lúcia, qual é a palavra melhor que a senhora sugere? Vamos aprender com a irmã Lúcia. Amém, Deus abençoe. Que Deus possa. Então a palavra ideal, a irmã Lúcia está nos ensinando, e é bom. Que Deus abençoe, que o Senhor venha a realizar, que o Senhor opere. Então, melhor, possa, não soa muito bem aos ouvidos de algumas pessoas. É só para nós melhorar a linguagem. Olha, tem pessoas que chegam e dizem assim: a paz do Senhor, irmã Marília, a paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoa. Ele não quer dizer Deus abençoa, não, ele quer dizer Deus te abençoe. Que Deus abençoa a gente sabe, mas o certo era ele dizer: o Senhor te abençoe, minha irmã, meu irmão. Não, Deus abençoa, vocês já ouviram isso? Aí eu digo assim, ele abençoa mesmo, né? Mas eu quero a minha bênção. Isso, tá certo, mas pronto. Eu não posso deixar de ajudar os irmãos com a palavra tipo, essa palavra não combina com nada. Nenhuma frase que você idealizar, ela não combina com nada. É uma palavra que surgiu no meio dos adolescentes, é mais falada com os adolescentes, coisa que de pessoas que não têm o que pensar, de falar, ela fala tipo. Mas a nossa palavra não, ela tem convicção e ela tem certeza. Ela já vai para um coração que deve se arrepender, deve ser salvado, deve ser curado. Tipo não combina nem em nenhum lugar, em nenhum momento da vida. Tipo assim. Pelo amor de Deus, vamos hoje, ela deve ser, se tem uma palavra que tem que ser tirada do nosso vocabulário, ela é uma. Bom, mas eu quero ajudar. Assim, na mídia diz que um dos maiores medos do ser humano é se falar em público, né?
E eu acredito que esse medo não só vem só para as pessoas simples, né, que não têm conhecimento, que não têm leitura, que não têm, né, argumento, mas diante do público, né, é algo assim mais difícil de lidar, como uma conversa interpessoal com uma pessoa ou duas, né? Mas a palavra sim deve ser tratada, deve ser conhecida, né? Deve entender os significados para a gente saber lidar com elas, né? Para não errar tanto, né? Porque é um mundo complexo, o mundo das palavras, ainda mais no português, né? Que a gente vive hoje. Amém, pastor. Amém.